Meus amados irmãos, bom dia. Graça e paz do Senhor Jesus esteja sobre a sua vida. Que privilégio, que alegria estarmos mais uma vez juntos neste domingo, o primeiro da semana, quando o Senhor nos concede a bênção de podermos buscar a sua presença logo de manhã. Eu quero receber os irmãos com a graça e a paz do Senhor e declarar sobre a sua vida a bênção de Deus. Que o Senhor guarde o seu coração, que o Senhor guarde a sua família, que o nosso Deus guarde o seu lar. E eu quero dar início a este momento lendo a palavra de Deus no texto que se encontra em 1 João, no capítulo 3. Diz assim a palavra de Deus, primeira carta de João, no capítulo 3. Vede que grande amor nos tem concedido o Pai, a ponto de sermos chamados filhos de Deus. E de fato somos filhos de Deus. Por essa razão o mundo não nos conhece, porquanto não o conheceu a Ele mesmo. Amados, agora somos filhos de Deus. E ainda não se manifestou o que haveremos de ser. Sabemos que quando ele se manifestar, seremos semelhantes a ele, porque haveremos de vê-lo como ele é. Vede que grande amor nos tem concedido o Pai, ao ponto de sermos chamados filhos de Deus. Você e eu fomos e somos amados por Deus. Vamos louvar ao Senhor com esse cântico. Louve o Senhor, irmãos, com o hino de número 17 do ano. Seja louvado o Deus supremo, Deus revelado em Israel, onipotente, prodígios obra. Sempre clemente, sempre fiel, seja louvado o Deus supremo, Deus revelado em Israel, louvor perene, só Deus merece, canta e não cesse o seu louvor, de todos seja sempre exaltado, e cante a igreja com terno amor, seja louvado o Deus supremo, Deus revelado em Israel. Vamos orar ao Senhor nesse momento. Eu quero te convidar para falarmos com o nosso Deus. Oremos. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, nós queremos louvar o Teu nome pelo privilégio de estarmos aqui juntos, mesmo que neste local virtual, mas transformando, Senhor, este canal num local de adoração ao Teu nome. Por isso, Senhor, Senhor, entramos, como diz a Tua palavra, por um novo e vivo caminho na Tua presença, na mediação do nosso Senhor e Salvador Jesus. Desta forma, Senhor, nós adoramos o Teu nome. Pedimos que o Senhor venha falar ao nosso coração, em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, antes de cantarmos mais alguns cânticos, eu quero lembrá-los novamente sobre esse amor de Deus, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. João capítulo 3, versículo 16. Porquanto Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para que julgasse o mundo,
mas para que o mundo fosse salvo por ele. Você e eu fazemos parte desse mundo amado de Deus. E nós somos salvos por ele. Louvado seja o nome do Senhor. Mais um cântico? A palavra de Deus diz exatamente esta oração que acabamos de fazer através desse cântico. A palavra de Deus diz que eu e você somos santuários do Espírito de Deus. Nós somos templo do Espírito Santo do Senhor. E por isso, cada dia mais, o Senhor vai santificando a nossa vida. Louvado seja o nome do Senhor por isso. Eu queria orar com você. Nós temos alguns pedidos para colocar diante do Senhor, né? Mas eu quero apenas lembrá-los novamente da palavra de Deus, em 1 João, no capítulo 2, quando ele diz assim: filhinhos, estas coisas vos escrevo para que não pequeis. Se todavia alguém pecar, temos junto ao Pai Jesus, temos um advogado junto ao Pai, Jesus Cristo, o justo. O Senhor está ao lado de Deus, à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, nesse momento intercedendo pela sua vida e pela minha vida. Queria pedir aos irmãos que continuassem orando pelos pedidos que a gente tem colocado aqui. Se porventura você tiver outro pedido, você pode também colocar para a gente, escrever aqui no chat, a gente vai estar orando pela sua vida, tá bom? Mas eu quero lembrá-los da vida
do Anderson, eu quero pedir a você que esteja orando pela vida do Maicon, pela vida do Caio. Queria pedir a você que estivesse orando pela vida da Adriana, né, que está recuperando, fez a cirurgia essa semana, lá de São Paulo, interior de São Paulo, enfim. Orem e para que Deus esteja confirmando e curando e restaurando a vida desses irmãos, tá bom? Antes da oração, nós vamos louvar ao Senhor com mais alguns cânticos, depois a gente volta, ora ao Senhor, e eu quero compartilhar um texto da palavra de Deus com você nessa manhã. Porque Ele é a nossa manhã, estrela manhã. Eis a nossa estrela na manhã, Cordeiro Santo que nos trouxe a paz. Em tuas mãos está todo vencer, resposta a todo aquele que clamar. A verdade é tua palavra e não podes mentir, por isso estamos aqui. Te louvamos, ó Senhor, pelo teu imenso amor. Manifesta o teu perdão e poder, e assim vamos te adorar para sempre, ó meu Deus, porque nós te louvamos, ó Senhor, pelo teu imenso amor. Manifesta o teu perdão e poder, e assim vamos te adorar para sempre, ó meu Deus. Amém. A palavra também de Deus diz que o Senhor manifesta sempre o seu perdão, a sua graça sobre a minha vida, sobre a sua vida. Nós estamos aqui vivos, né, por causa da bênção de Deus, do cuidado de Deus sobre você e sobre mim. Vamos orar? Senhor, nosso Deus e nosso Pai, nós entramos na Tua presença nessa noite como povo do Senhor para interceder pela vida dos nossos irmãos, de uma forma especial pela vida do Caio, que o Senhor possa visitá-lo com poder e restauração e cura, também a vida da Adriana, do Anderson, todos aqueles que se recuperam nesse tempo de enfermidade, que a Tua graça esteja sobre eles, e também, ó Pai, sobre os nossos lares, sobre cada família nesta manhã, que o Senhor possa abençoar a cada vida, ó Pai querido. Assim nós oramos, pedimos o cuidado do Senhor sobre nós, em nome de Jesus, amém. Graças a Deus, meus irmãos, vamos louvar ao Senhor com mais um cântico. Ao Senhor, irmãos, com o hino de número 320 do nosso cenário presbiteriano. Não somente ao se fazer trabalho singular é mister agir com muito ardor, mas as coisas mais humildes a executar deves fazê-las com fervor, brilhar no meio do teu viver, brilhar no meio do teu viver, pois talvez algum aflito possa socorrer, brilhar no meio do teu viver, ou talvez alguma vidas possas confortar com palavras brandas de amor, ou talvez algumas
almas tristes alcançar com a mensagem do Senhor. Brilhar no meio do teu viver, brilhar no meio do teu viver, pois talvez algum aflito possa socorrer. Brilhar no meio do teu viver, por maior que venha a ser o teu esforço aqui, por mais firme a tua devoção, quantas almas ainda jazem ao redor de ti, na mais total escuridão. Brilhar no meio do teu viver, brilhar no meio do teu viver, pois talvez algum aflito possa socorrer. Brilhar no meio do teu viver. Amém. Amém. Eu quero ler um texto com vocês hoje que se encontra no livro do profeta Oséias. Se você tiver a sua Bíblia, eu quero te convidar a abrir a palavra de Deus no livro do profeta Oséias, que fica logo depois do profeta Daniel, tá bom? Quase no finalzinho do Antigo Testamento. Profeta Oséias, capítulo 3. Eu vou ler com vocês aqui. Eu vou ler para vocês Oséias, capítulo 3. Fala assim: a longanimidade de Deus. Disse o Senhor: vai outra vez, ama uma mulher, amada do seu amigo e adúltera, como o Senhor ama os filhos de Israel, embora eles olhem para outros deuses e amam bolos de passas. Comprei-a, pois, para mim por 15 peças de prata e 1 homer e meio de cevada. Ele disse: tu esperarás por mim muitos dias, não te prostituirás, nem serás de outro homem, assim também eu esperarei por ti. Porque os filhos de Israel ficarão por muitos dias sem rei, sem príncipe, sem sacrifício, sem coluna, sem estola sacerdotal ou ídolos do lar. Depois tornarão os filhos de Israel e buscarão ao Senhor, seu Deus, e a Davi, seu rei, e nos últimos dias, tremendo, se aproximarão do Senhor e da sua bondade. Esse é o texto, capítulo 3 de Oséias. Seria interessante se a gente pudesse ler todo o livro, né? Como a gente não tem tempo para isso, num espaço tão curto, né, de uma mensagem, a sugestão é você ler todo o livro, mas eu vou aqui dar algumas informações importantes sobre esse livro, principalmente sobre o que está acontecendo aqui. Novamente, vou ler, olha, disse-me o Senhor, vai outra vez. Deus disse para o profeta Oséias, vai outra vez, ou seja, ele já tinha ido uma vez. Ama uma mulher, amada do seu amigo e adúltera. E depois ele diz assim, eu fui e comprei-a, pois, para mim por 15 peças de prata e 1 homer e meio de cevada, e disse, tu esperarás por mim muitos dias. Nós vamos estudar um pouquinho sobre essa história, mas eu quero começar com vocês lembrando, como nós lemos, que a palavra de Deus, a Bíblia afirma, Deus amou o mundo, e vede que grande amor nos tem concedido o Pai, ao ponto de sermos chamados filhos de Deus. Olha, essa declaração, Deus amou, é revolucionária. Talvez a gente não perceba isso, mas porque ao longo da história e no estudo das religiões, nós vamos ver que cada religião pagã, idólatra, enfim, sempre mostra ou sempre mostrou um Deus irado, um Deus distante, um Deus que precisa receber as oferendas dos seus adoradores para assim aplacar a ira. Essa é a história das religiões
ao longo dos séculos. Mas a Bíblia, ao contrário, afirma que Deus ama, que Deus vem ao nosso encontro, que o Deus da Bíblia, o Todo-Poderoso, perdoa. Essa é uma declaração extraordinária. E se não bastasse esta declaração, a Bíblia também afirma que Deus se encarnou, que Deus ofereceu a si mesmo na segunda pessoa da Trindade, o Verbo, que ao se encarnar tornou-se Jesus Cristo, o Filho de Deus, e ele entregou a si mesmo como oferta de amor. Irmãos, todas essas declarações levam o cristianismo para andar literalmente na contramão de todas as religiões. Porque enquanto todas as religiões mostram um Deus irado que precisa ter a sua ira aplacada através da adoração ou da idolatria, a Bíblia afirma que Deus amou e que Deus entregou a si mesmo como oferta pelos nossos pecados. Estou dizendo isso porque nós estamos estudando uma série de mensagens denominada de o Evangelho da Graça de Deus. E por isso, nesta manhã, eu gostaria de compartilhar com vocês sobre o grande amor de Deus. É exatamente o tema. Que amor é este? Que amor inimaginável. A Bíblia diz que a gente não consegue alcançar toda a dimensão do amor de Deus. João diz, ele faz uma exclamação, vede que grande amor nos tem concedido o Pai. Então eu quero pensar com vocês nessa manhã sobre que amor é este? Esse é o tema. E eu acredito que dentre todos os lugares há vários textos que nós poderíamos escolher, mas irmãos, talvez o texto mais significativo para falar sobre o amor de Deus é esse texto que nós lemos, ou o livro do profeta Oséias, e o relacionamento de Oséias com a sua esposa Gomer. A história de Oséias é repleta de dramas, de dores e de amores. Não é sem motivo, Reverendo Hernandes Dias Lopes afirma que estudar o livro de Oséias é penetrar nas profundezas do coração de Deus para trazer à tona as verdades mais sublimes do amor incondicional de Deus pelo povo da aliança. Meus irmãos, Oséias é um profeta que profetizou para as 10 tribos que ficavam no norte de Israel, aquelas 10 tribos que seguiram Jeroboão quando o filho de Salomão, Roboão, assumiu o trono e de forma inconsequente não soube se relacionar com o povo de Israel, de forma que houve uma divisão. E as 10 tribos seguiram um comandante que tinha sido exilado e agora retorna do exílio, um general chamado Jeroboão. Foi um período de grande discrepância entre a prosperidade financeira daquelas tribos e o declínio espiritual. Jeroboão, diz a história, ele fez uma estratégia desastrosa espiritualmente falando. Você vai encontrar essa história no segundo livro de Reis, no capítulo 12. A Bíblia diz assim que ele pensou, depois que dividiu as 10 tribos, se eu permitir que o povo volte até Jerusalém para adorar, eles vão acabar se arrependendo e voltando para Roboão. Então Jeroboão, diz a Bíblia, 1 Reis capítulo 12, versículo 27,
que ele fez 2 bezerros de ouro e colocou um em cada cidade estratégica do norte, que eram as cidades de Betel e Dan. E assim, meus irmãos, eles entraram para o caminho da idolatria e distanciamento de Deus. E Deus, por causa do seu grande amor, decidiu trazer juízo sobre o povo, porque a Bíblia diz, Deus diz assim, eu disciplino e repreendo a quem amo. Mas para fazer isso, para mostrar o seu descontentamento com o seu povo, Deus levantou o profeta Oséias e deu a Oséias as instruções para o seu casamento, a fim de que o casamento de Oséias simbolizasse, demonstrasse para o povo o descontentamento de Deus com aquele povo. Então, Deus mandou Oséias casar-se com uma linda mulher chamada Gomer. E nos anos iniciais, o casamento, inclusive, foi próspero, porque ele teve 3 filhos. E quando aquele casal teve 3 filhos, Deus começou a agir. E Deus pediu que eles colocassem no nome dos filhos algo que simbolizasse todo aquele descontentamento de Deus com o povo de Israel. Então, o primeiro filho daquele casal foi chamado de Jezreel, que significa ainda desconhecido. Depois ele teve uma filha, Ruamá, que significa desfavorecida. E depois ele teve um filho chamado Ameni, que significa não meu povo. Mas depois do terceiro filho, com esses nomes tão estranhos, mas que demonstrava todo o descontentamento de Deus com o povo de Israel, aquela mulher resolveu abandonar o profeta Oséias. E estranho, porque ela era uma mulher muito linda, diz a história, ela acabou abandonando o profeta Oséias com seus filhos e foi refugiar-se numa taberna. Ela foi para uma taberna local e ali ela começou a se envolver com os homens e começou a se prostituir, diz a história. Mas Oséias, com o coração cheio de amor, vai atrás daquela mulher. E ela até considera voltar. Você vai encontrar isso no capítulo 2, no versículo 7. Ela até considera voltar, mas Gomer parece estar totalmente cega pelas circunstâncias e pelos prazeres da vida. Lembre-se que essa história é a história de Oséias com Gomer, a história de Deus com o povo de Israel. E ela então se agrega, depois daquele período na taberna, a alguns homens que a levam para o templo de Baal, para servir como prostituta cultual. Mas o tempo passa, Gomer fica ali acabada, ela está descendo a ladeira. E agora, pobre, doente, suja, marcada pelas chicotadas da vida, Gomer já não serve mais para os seus senhores. E agora Gomer é enviada para o mercado para ser vendida como escrava. E ali no mercado, em praça pública, o profeta Oséias encontra aquela mulher sendo vendida. Ele vê de longe aquela que era a caricatura apenas de uma mulher linda e amada, mas ele ainda a amava. E agora, Gomer sendo vendida como escrava, ela está ali na praça central e há um leilão. E neste leilão, diz a palavra de Deus, que Oséias, com seu amor incondicional, decide comprar aquela mulher. E o lance começa, diz a história. E ele faz uma investida surreal, 500 peças de prata. Ele imaginava que
aquele ali seria suficiente para ele resgatar a sua mulher. E ali uma voz ecoa no meio da multidão: 500 peças de prata e um homer de cevada. O coração de Oséias acelera, com medo de perder a oportunidade de comprar aquela mulher e resgatar a mãe dos seus filhos. E numa tentativa desesperada, ele sacramenta, diz a palavra de Deus, 500 peças de prata e um homer e meio de cevada. Vendido, declara o leiloeiro. E Oséias agora pega Gomer no colo. Ela é um retrato pálido e desbotado da linda mulher que Oséias havia se casado, e ele a leva para casa. E ele cuida dela. E ele compra vestidos novos e declara assim, versículos 19 a 20, no capítulo 2. Olha o que diz o texto: desposar-te-ei comigo para sempre. Desposar-te-ei comigo em justiça, e em juízo, e em benignidade, e em misericórdia. Desposar-te-ei comigo em fidelidade, diz a palavra de Deus. Que amor é este daquele profeta, meus irmãos? Que amor é este deste homem para com esta mulher, que o havia abandonado, estava agora vendida no mercado, e ele vai lá e ele compra aquela mulher e ele traz aquela mulher de volta. Que amor é esse? Meus irmãos, essa é a história do grande amor de Deus por mim e por você. Esta é a história do amor do Senhor. O profeta Jeremias, no capítulo 3, versículo 3, ele chega a dizer assim: com amor eterno eu te amei, diz o Senhor, e com benignidade te atraí. Nesta manhã, quando nós estudamos sobre o Evangelho da Graça de Deus, é preciso entendermos que Deus nos amou. Você mesmo que está nos ouvindo nessa manhã, quem sabe acessou aqui o nosso canal pela primeira vez. Nós temos tantos irmãos aqui, né? Mas quem sabe você pela primeira vez está conosco nessa manhã. Eu quero falar para você sobre o grande amor de Deus pela sua vida. Que amor é este? A história do resgate de Gomer feito pelo seu marido, o profeta Oséias, demonstra para a gente algumas características que refletem o resgate da sua vida, da igreja, por Deus. Por isso eu quero registrar com vocês algumas marcas deste amor de Deus. Se você estiver anotando, o tema é este: que amor é este? Vede com que grande amor nos tens concedido o Pai. E quais são essas características? A primeira delas, este amor é um amor perdoador. Versículo 1 diz assim: vai outra vez. O amor de Oséias é um amor que lhe proporciona perdoar Gomer, dar-lhe uma segunda chance. Qualquer um diria que aquele relacionamento estava acabado. Gomer abandonou Oséias com seus filhos e foi atrás dos seus amantes, mas o profeta foi chamado por Deus para amar de forma perdoadora. Aqui está um grande ensinamento para nós, meus irmãos. Nós também fomos amados por Deus e Deus nos perdoa. Deus resgata a nossa vida com este amor, essa disposição de Deus de nos amar, o povo da aliança, e nos perdoar. Muitos de nós, às vezes, erramos, pecamos, abandonamos o Senhor e depois vivemos aquela mesma dor do profeta, do salmista Davi. Quando ele diz: Senhor, eu quero ter de volta a alegria da salvação. Eu quero dizer nesta manhã que Deus não vive do passado. Deus é perdoador. E Romanos capítulo 5, versículo 8 diz assim: Deus prova o seu amor para conosco, pelo fato de ter Cristo morrido por nós,
sendo nós ainda pecadores. Em Efésios capítulo 2, ele diz: todos nós andávamos segundo as inclinações da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos. Éramos por natureza filhos da ira, como também os demais. Mas Deus, sendo rico em misericórdia por causa do seu amor, ele nos amou de forma a perdoar. Irmãos, como Deus decidiu nos amar? Porque Deus é amor. Ele amou não porque tínhamos algo de bom, mas porque ele é amor. Ele fez a reconciliação através da cruz. Ele amou você e a mim de forma perdoadora. Em Isaías, capítulo 53, versículo 6, a palavra de Deus diz que todos nós, tal qual ovelhas, né, nos desviamos. Cada um de nós se voltou para o seu próprio caminho e o Senhor fez cair a iniquidade sobre Cristo, perdoando os nossos pecados. Que amor é esse? É um amor perdoador. Não importa o que você fez de hoje para trás, Deus perdoa a sua vida. Segundo lugar, é um amor redentor. Versículo 2 do profeta: comprei-a para mim, diz a palavra de Deus. Oséias tinha casado com Gomer, mas agora, ao encontrá-la no mercado, ele a comprou e disse: agora você é minha 2 vezes, por direito de casamento e por direito de compra. Ele resgatou aquela mulher. Irmãos, eu e você também fomos comprados por Deus, de forma que nós somos de Deus 2 vezes, por direito de criação e por direito de redenção. Meus irmãos, o Senhor nos comprou. Isaías capítulo 43 nos diz que assim: mas agora diz o Senhor que te criou, ó Jacó, e que te formou, ó Israel, não temas, porque eu te remi. Eu te comprei, chamei-te pelo meu nome. Veja, você que foi criado por Deus, agora ele comprou você. E lá em Apocalipse capítulo 5, versículo 9, temos o anjo do céu cantando e dizendo, entoavam um novo cântico: digno és de tomar o livro, de abrir-lhes os selos, porque foste morto, e com teu sangue compraste para Deus os que procedem de toda tribo, língua, povo e nação. Que amor é este? Que amor de Deus é esse, meus irmãos? Um amor perdoador, mas um amor que nos comprou. A nossa salvação é de graça para nós, mas custou um preço muito alto para Deus. Ele pagou por mim, por você. Ele nos comprou. Que amor é este? Um amor perdoador, um amor redentor. Terceiro lugar, é um amor disciplinador. Veja o versículo 4 em diante. Porque os filhos de Israel ficaram por muitos dias sem rei, sem príncipe, sem coluna, sem estola sacerdotal ou ídolos do lar. Depois tornarão filhos de Israel e buscarão o Senhor, seu Deus. É um amor disciplinador. A Bíblia diz que quando Oséias comprou Gomer, Gomer estava acabada, mas Gomer estava viciada. E a Bíblia diz que ele o levou para um lugar deserto. E ali deixou, e falou ao seu coração, e fez com que ela pudesse ali sentir a mudança. Meus irmãos, a palavra de Deus diz assim: eu repreendo e disciplino a quem amo. Aliás, versículo 14, capítulo 2 de Oséias: eu atrairei para o deserto e lhe farei ao coração. Meus irmãos, a palavra de Deus diz que eu disciplino e repreendo a quem amo. Quem amo, diz a palavra de Deus. O Senhor, o amor de Deus é um amor, não é um amor complacente. O amor de Deus é um amor disciplinador. A maior disciplina que nós não conseguíamos pagar caiu sobre Cristo. Ele morreu no nosso lugar. Pelas suas pisaduras nós fomos sarados.
Mas agora em Cristo, nós somos chamados à santificação. O amor de Deus não é inconsequente, não é um amor que fecha os olhos para o erro. Não. Deus te chama a mudar de vida. Por isso, que amor é este? É um amor perdoador, é um amor remidor, é um amor disciplinador, mas é um amor restaurador, que restaura o mais vil pecador. Diz a palavra de Deus: nos últimos dias, tremendo, se aproximarão do Senhor e da sua bondade. Meus irmãos, versículo 5. John Reed, um professor emérito de um seminário lá em Dallas, escreveu uma mensagem em forma de uma novela sobre Moisés e Gomer. E ele disse sabiamente, pintando a cena, os dias que eles podiam dizer foram felizes para sempre. Ele diz o seguinte: tenho sido conhecido como um profeta, segundo ele, essa é a novela a respeito do profeta, como se o profeta estivesse escrevendo uma novela. Ele diz assim: tenho sido conhecido como um profeta do coração quebrantado, mas preferiria muito mais ser lembrado como um profeta do amor e da esperança. Sou Oséias, profeta de Deus de Israel, minha terra natal. Há 3 textos nas Escrituras que parecem se encaixar perfeitamente um com o outro e também com a história registrada pelo profeta. E ele diz assim: venha comigo até o meu lar, essa é a novela, nas redondezas de Samaria, lá embaixo do carvalho está Gomer, minha esposa. Eu a amo com amor, como amo a minha própria vida. Você vai aprender a amá-la também. Sentado ao seu lado está nossos filhos, o nosso filho Jezreel, tem 18 anos agora, é bonito, forte, um jovem com o coração voltado para o seu Deus. Aos pés de Gomer, olhando para ela, está Ruamá, nossa filha. Veja como seu cabelo é negro e brilhante, é a imagem da sua mãe, fez 16 anos. Essa é a novela contada como se Oséias já fosse mais velho, é a imagem da sua mãe, fez 16 anos há alguns meses. E depois Amini, seu irmão de 15 anos, um rapaz caloroso, vibrante, como as águas do riacho que se pode ouvir de longe. Estamos felizes e em paz, diz o texto, a novela, mas nem sempre foi assim. Depois de fazer esse resumo final, John Reed começa a descrever um detalhe da história que nós contamos aqui, quando aquela mulher abandonou seu marido, mas ele foi atrás e a resgatou e a transformou. Meus irmãos, o Novo Testamento também nos mostra que eu e você fomos amados de Deus, fomos resgatados por Deus. Essa é a história do grande amor de Deus por mim e por você. Meus irmãos, eu gosto muito da história do filho pródigo, né? Aquele pai de braços abertos recebe aquele filho de volta e diz: esse meu filho estava morto e reviveu, estava perdido e foi achado. Meus irmãos, Deus nos ama de forma perdoadora, de forma resgatadora. Deus nos ama a transformar a nossa vida. O mais vil pecador, como eu, bem, provavelmente como você. Nós estávamos desgarrados, diz a palavra de Deus, mas Deus nos amou. Eu gosto muito da história de Paulo, que era um perseguidor implacável da igreja, mas a Bíblia diz que o Senhor o transformou num grande pregador. Nesta manhã, quando nós estudamos sobre o Evangelho da Graça de Deus, eu quero concluir com você com esta pergunta: que amor é este? Vede que grande amor nos tem concedido o Pai, ao ponto de sermos chamados filhos de Deus. Lembre-se, o amor de Deus é perdoador. Não importa o que você fez, ele lança
os seus pecados nas profundezas do mar e dele não mais se lembra. O amor de Deus é remidor. Ele pagou por um preço. Você foi comprado. O amor de Deus é disciplinador. Ele apara as arestas da nossa vida. O amor de Deus é restaurador. Restaura o mais vil pecador. Não importa o que você fez. O que importa é o que Cristo fez por mim e por você. Este amor de Deus incondicional. Vede que grande amor nos tem concedido o Pai, ao ponto de sermos chamados filhos de Deus. Vamos louvar ao Senhor com mais um cântico? Em seguida nós voltaremos para orar. Irmãos, louvemos ao Senhor, porque Deus é Deus. Minha fé não está firmada nas coisas que podes fazer. Eu aprendi a te adorar pelo que és. Dele vem o sim e o amém, somente dele mais ninguém. A Deus seja o louvor. Se Deus fizer, Ele é Deus. Se não fizer, Ele é Deus. Se tudo der certo, Ele é Deus. Mas se não der, continua sendo Deus. Se a doença vier, Ele é Deus. Se curado eu for, Ele é Deus. Se tudo der certo, Ele é Deus. Mas se não der, continua sendo Deus. Porque minha fé não está firmada nas coisas que podes fazer. Eu aprendi a te adorar pelo que és. Dele vem o sim, o amém, somente dele mais ninguém. A Deus seja o louvor. Se Deus fizer, Ele é Deus. Se não fizer, Ele é Deus. Se a porta abrir, Ele é Deus. Mas se fechar, continua sendo Deus. Se a doença vier, Ele é Deus. E se curado eu for, Ele é Deus. Se tudo der certo, Ele é Deus. Mas se não der, continua sendo Deus. Não o adoro pelo que Ele faz, eu o adoro pelo que Ele é. Haja o que houver, sempre será Deus. Porta abrir, Ele é Deus. Mas se fechar, continua sendo Deus. Se a doença vier, Ele é Deus. E se curado eu for, Ele é Deus. Se tudo der certo, Ele é Deus. Mas se não der, continua sendo Deus. Ele é Deus. Amém, glória a Deus. Amém. O Senhor quer relacionar-se conosco nessa dimensão de intimidade e aliança. A coisa mais importante que Deus fez para mim e para você foi prover a nossa salvação. O restante são consequências naturais daquele que anda com Deus bondoso e misericordioso.
todas as coisas, diz a palavra do Senhor, cooperam para o bem daqueles que amam ao Senhor. Nós precisamos crer e confiar que Deus cuida de nós. Em alguns momentos, as situações temporais, as situações atuais desta vida parecem ir contrário ao fato de Deus nos amar. Mas Deus é Deus. E nós não nos relacionamos e não servimos ao Senhor por aquilo que Ele faz de forma temporal, e sim pelo que Ele é, nosso Deus. O fato é que, como diz o salmista, o Senhor nos guia com o seu conselho e, num certo momento, Ele nos recebe na glória. Vamos orar? Pai querido, nós louvamos o Teu nome nessa manhã, pelo privilégio de estarmos na presença do Senhor e ouvirmos a Tua palavra. E sabemos que o Senhor nos ama e nos amou de forma poderosa a resgatar a nossa vida, Senhor, a transformar o nosso coração, a nos dar a vida eterna. Queremos pedir agora que o Senhor, ó Pai, esteja cada dia mais convencendo a nossa mente e o nosso coração desse amor poderoso. Aqueles que se encontram talvez vivendo os momentos mais difíceis da vida, ó Deus, que o consolo do Senhor caia sobre eles, para entenderem que o Senhor os ama. Louvado seja o Teu nome, ó Pai, em nome de Jesus. Meus amados irmãos, que a graça e a paz do Senhor Jesus, o amor de Deus, o nosso Pai, e a comunhão do Espírito de Deus repousa sobre vós hoje e permaneça para sempre. Aleluia, meus queridos, que bênção é estarmos aqui. Eu estou vendo aqui, gente, a gente tem gente nova por aqui. Aliás, hoje de manhã eu recebi uma mensagem da dona Eliane. Eu não sei se eu já falei para vocês, a dona Eliane, ela, certa feita, ela me escreveu e contou a sua história. O seu pai foi presbítero na nossa igreja, na igreja presbiteriana do Caju. A sua mãe, ela foi batizada, a sua mãe foi muito ativa, ela inclusive foi batizada, né, na nossa igreja anos atrás, né, décadas atrás, e ela tem feito contato comigo. É possível que ela esteja com a gente aqui. Talvez não conseguiu, né, mencionar, escrever aqui no nosso chat, mas a dona Eliane, queremos recebê-la na paz do Senhor. Também o nosso irmão Alberto Ramos, que o Senhor o abençoe. E a Carla, lá de Itapuã, Vila Velha, o seu esposo, que Deus possa abençoá-los, tá bom? E todos aqueles que estão com a gente. Aqui eu posso ver o Fredson, o Ailton, o presbítero Ailton, a Marilene, o presbítero Walter e a Andréia, a minha mãe, Dona Zilka, o meu padrasto Renilton, o Robson e a Marilene. Nós temos a Helena também, continuamos orando, né, Helena, em nome de Jesus, tá bom? E aqui a gente tem a Maria José, lá do Rio das Ostras, conosco, região praiana do Rio. Deus abençoe, Maria José, que Deus possa abençoar a sua vida. A Daniele França conosco, a nossa irmã Elice Matos, de Cachoeiro de Itapemirim. Inclusive ela pede que a gente continue orando pelo seu pai, né, que já tem 92 anos. Eu estou vendo aqui também a Maria Aparecida, o nosso irmão Júlio, a sua esposa Mariluce, o Orlando, que Deus possa abençoá-los, né? Rosenilda Soeiro também, aqui de Aracruz, ovelha querida, que Deus te abençoe. O Antônio, do bairro Caju, Deus abençoe. Presbítero Maurício Terra conosco, lá de Itapuã também, Vila Velha, com a gente. A Thaís Alvarenga, receba o nosso abraço. Minha irmã Cacilda, também do bairro Caju. A irmã Adna Simões, que é de Aracruz, no Espírito Santo. E aqui a Elice também menciona sobre a sua filha Érica, ovelha querida, né? E para o Senhor, para continuar abençoando a vida delas, tá bom? Enfim, todos vocês, que a bênção de Deus esteja sobre
o seu coração e a sua vida. Estaremos de volta às 19 horas para estudarmos sobre Apocalipse. Ufa, não é fácil. 16 mensagens já. Hoje nós vamos estudar sobre o capítulo 10 de Apocalipse. Fica firme comigo. Tem muita coisa para a gente estudar sobre este texto. Eu tenho sido grandemente abençoado pela palavra de Deus e tenho certeza que isso tem acontecido com a sua vida também, não é verdade? Queridos, Deus abençoe, tenha um bom dia e muito cuidado, mantenha-se sempre aí vigilante com toda essa situação, tá bom? E procure evitar aglomeração, enfim. Deus te abençoe, tá bom? Um forte abraço, queridos. Deus abençoe a todos. Estaremos de volta às 19 horas com a graça de Deus. Até lá, se Deus quiser.